Olá, eu vou fazer esse programa como uma live para compartilhar com você a importância da consciência metafísica. A metafísica da saúde, ela leva a um grau de consciência. Você desperta a consciência sobre o fenômeno causal. Bonito isso, né? Já gostei, Val Capelli. Eu quero ser consciente da raiz da situação para resolver as coisas lá na causa. A metafísica da saúde, ela sempre investiga o que está por trás dos fenômenos físicos e não poderíamos deixar de citar as questões ambientais. Porque assim, nós estamos integrados com o ambiente está exercendo uma influência sobre nós e nós temos uma ação determinante no ambiente. Olha que legal! O ambiente tem influência sobre você, mas você determina as condições do ambiente. Existe um conceito que vem lá do início da divulgação dessa consciência de causa de doença, causa emocional de doença, e que nós somos 100% responsável por tudo que nos acontece no corpo e à nossa volta. Mas, Val Capelli, como eu sou o responsável por uma situação que é gerada pelo outro, uma situação que é produzida por alguém? É muito simples. Se aquela situação nada tiver a ver com você, ela não acontece quando você faz parte daquele evento. Se você participar daquele evento, ele está intimamente ligado a você. Você tem um fenômeno de atração, uma condição causal daquilo também. Mas, Val Capelli, eu não causei, eu sofri reflexo. Menos male, porque você não tem força suficiente para causar. Força sim. Conflito intenso a ponto de causar aquele evento. Alguém tem, e alguém produziu aquilo. Traz a sua índole, traz um comportamento ou um grande erro, né? Ou realmente uma situação muito ruim. O outro causou e você sofreu reflexo. Os reflexos que você sofre, aquilo que te atinge tem a ver com você. O mal só atinge aqueles que do mal fizer parte. Se você não faz parte do mal, o mal não vai te atingir. Pode ser que ele passe como um relâmpago, um trovão, um vácuo, mas passa. Agora, se ele deixa marca, se ele afeta de alguma ordem mais impactante, é porque você está relacionado àquilo, você tem algo a ver com aquilo. Mas Val, a pessoa pratica um mal muito grande, não é justo, ela me faz um mal danado, eu quero justiça, eu quero que ela realmente tenha um reflexo daquilo, eu quero como uma justiça proporcionar a ela no sentido de vingança ou de justiça. Você entrou na trincheira do mal e será alvejada pelo mesmo mal. Olha só que contrassenso, né? Eu quero me vingar de uma injustiça que eu sofri. Quando eu me ponho na vingança, eu me coloco na trincheira que realmente me torna muito afetado por aquele mal. Pois bem, isso é metafísica, chama-se consciência metafísica. Agora, quando se trata do corpo, que a metafísica da saúde lê no corpo, o corpo é a última instância manifestadora dos acontecimentos do seu padrão. Então, você tem um padrão. Um padrão é uma condição conflituosa, uma conduta que não é harmoniosa, uma posição contrária à sua natureza. Isso nós falamos de padrão. Este padrão primeiro gera situações ou atrai situações. Algumas situações o padrão é tão cristalizado que você gera essas situações. Outros padrões não tão intensos só fazem atrair o que o outro gera. Então o que o outro faz, você sofre os reflexos. Então aquilo que está no seu entorno te afetando direta ou indiretamente tem um grau de ligação com você. Se é direto, o grau é intenso, você tem aquele padrão intenso. Se você é o causador absoluto, quem provocou aquilo, o padrão maior é seu. E quando o reflexo é indireto, é distante, só um aprendizado, uma poeirinha daquele padrão, mas nada tão profundo. O mesmo ocorre em relação à doença, uma doença crônica que fica arraigada no corpo, somatizada há muito tempo, uma doença aguda ou um sintoma leve.
é o nível de padrão. Como é esse padrão? Ele vem de fora, você lida com a situação e não muda, não transforma. A falta de transformação do padrão leva você a uma condição onde você intensifica e ele vai se aproximando, chegando no corpo e logo somatiza. A metafísica da saúde lê os processos somatizados. Então, por exemplo, o rim, relacionamento. Mas o relacionamento é meu com o outro. Se dá entre eu e as pessoas queridas, parceiros, pais e filhos, profundos amigos. Como eu estabeleço essa relação com eles? E até que ponto isso pode afetar o meu rim? Primeiro, eu integro com eles, eu manifesto o que eu sinto, eu compartilho na parceria, eu comungo dos sentimentos, tudo nesse envolvimento, profundos laços amorosos, consanguíneos, que estabelece o campo do relacionamento. As dificuldades que eu guardo, as traições que eu sofro, as decepções que eu sinto, vai criando um terreno interior que vai encapsulando aquilo. Então você tem rim, a integração, o relacionamento, você tem as glândulas mamárias da mulher, a dedicação e o envolvimento afetivo. Então, claro que eu me dedico, eu coloco o meu afeto, eu externalizo o que sinto, eu abraço, eu me jogo, eu aposto no relacionamento. Metafisicamente, compete a área do corpo chamada glândulas mamárias, que são as mamas. Quando isso gera decepção, profundas marcas, eu me entrego e me dou mal, eu aposto na relação e sou ferido, e aí eu fico com um sentimento recolhido, eu guardo nessa contenção do afeto. Vou conter o meu afeto. Então, relacionamento no sentido de troca, parceria, compartilhar é rim. Exteriorização do afeto, manifestação do amor são as glândulas mamárias. Então, dentro desse contexto, eu vou criando alguns fatores interessantes. Surge uma somatização no corpo, é porque eu já venho sofrendo inúmeras decepções. E aí o nódulo mamário é exatamente um ponto onde eu cristalizo, onde eu registro um sentimento cristalizado profundamente arraigado. E aí eu faço uma somatização como nódulos, cistos, né? E aí você manifesta no corpo aquele padrão já muito repetitivo, reproduzido, né? Quase que atrapalhei aqui na expressão. Então aquele padrão que vem ganhando corpo, intensidade, repetidas vezes, vai somatizar no corpo. Então a metafísica da saúde lê no corpo as situações da vida que foram causadas por aquilo que você sente, pelos seus conflitos interiores. Então eu tenho dentro de mim, eu lido fora e ele retorna mais forte se não for transformado no corpo. Mas Valcapelli, como é que essa minha relação fora? A vida, eu até tenho uma temática que o Gasparetto dizia, meu parceiro no estudo de metafísica, ele dizia assim, a realidade é uma oficina edificadora da nossa alma. Integrar com a realidade permite que a gente transforme, que a gente aprenda a lidar, que a gente se depare com as nossas condições internas. Ela vai para fora. A experiência humana é projetiva. Ela leva para fora para que eu me depare, interaja com aquilo, integre aquilo, transforme aquilo ou aprenda com a minha habilidade de lidar com aquela adversidade. Então veja, dentro desse conceito metafísico, a gente começa a fazer uma leitura, né, do estado interior da pessoa, do universo emocional dela, dessa gama infinita e subjetiva do ser, mas que quando tem um polo de manifestação, tem uma condição ali bem definida, que aí a metafísica da saúde lê como uma causa emocional daquele sintoma, daquela doença. Quem é terapeuta, gente, tem logo um visor do universo interior. Você aplica uma certa terapia, o que não está bem na pessoa? Como eu vou saber, Valcapelli? Veja a queixa física dela. Você tem alguma doença, somatizou alguma doença, você tem um quadro clínico, eu me trato, isso mesmo, é para se tratar. Eu procuro o médico, tive lá para fazer o exame, isso mesmo, investigue clinicamente. Eu voltei no médico, ele me falou, isso mesmo, siga a recomendação do médico. Olha só, mas o que você tem mesmo? A tua emoção
vai ser desvendada agora. Então você, enquanto terapeuta, não lida com a condição clínica, isso é do médico, mas você consegue infiltrar no padrão emocional, consegue entrar no campo das emoções e posicionar a pessoa, conscientizar ela o que não está bem, o que ela está fazendo com ela mesma, que situação ela tem lidado, que tem causado tanto abalo para ela. E aí a consciência metafísica reintegra a pessoa ao seu potencial, dá a ela uma condição saudável. Por isso, toda semana eu tenho 2 lives com você, programas que eu transmito pela Vibe Mundial, sai pela rádio aberta, em 95,7 FM, Vibe Mundial, transmite pela internet também. Aí no canal do YouTube eu tenho esse programa, ele se torna live no Instagram, Facebook. Para quê? Para você ter consciência do que você está fazendo com você. Para você compreender que se você não mudar a maneira de você interpretar a situação, lidar com a realidade, você vai continuar se machucando. Você deve ir ao médico, sim, mas você precisa rever as suas emoções, os seus padrões de comportamento, aquela situação cristalizada. Eu não mudo. Se não for assim, não tem jeito. Comigo é assim, não tem outra maneira. E eu fico doente. E é exatamente aquele ponto que é sinalizado como conflito emocional. Enquanto você não muda, os reflexos vão ser cada vez mais fortes. Tem um jargão muito conhecido na nossa área, não é de minha autoria, até não daria título agora, não sei de quem é a autoria, mas já vou anunciar que não é minha. Nada muda se você não mudar. Na Vibe Mundial a gente escuta muito. Tudo muda se você mudar e nada muda se você não mudar. Então, quando você transforma interiormente, você já vê o melhor reflexo à sua volta, as coisas melhoram na convivência e você começa a ter uma melhor recuperação física da somatização daquela emoção. Portanto, dentro de um autoconhecimento, para você ajudar a se curar, dentro de uma técnica de terapia, nós temos hoje a integrativa usando tantas técnicas, são dezenas de técnicas integrativas para reorganizar o energético, emocional e interior das pessoas. Tanto em nível vibracional energético, quanto em nível psicoemocional, que a pessoa pensa, fala, se comporta, o jeito dela agir, dela sentir o processo, né? Quanto a interação social. Então, quando você começa a ampliar o que nós chamamos de holístico, né? Porque é um todo manifesto em cada uma das partes do corpo, do ambiente, dos eventos existenciais, tudo tem uma relação intrínseca, né, uma com outras esferas dessa. A emoção gera energia que atrai eventos, que produzem situações que você consegue mudar, usa o seu potencial. Nossa, é esse movimento complexo desses setores que eu vou colocando eles gradativamente, não vou colocando muito técnico. O processo existencial é uma manifestação, né? Psico, neuro, emocional, social e espiritual. Psique, o meu pensamento, neuro, a química desse pensamento, emocional, as emoções que eu gero, né? Social, com o ambiente, e espiritual, que tem uma alma, existem seres, existe uma essência por trás disso tudo, que é o espírito. Então, psico, neuro, emocional, né? Social, espiritual. Então, ao invés de ficar nomeando tudo isso, a gente vai entendendo o movimento nosso e a consciência que a gente vai adquirindo nisso tudo. E você se vai se tornando cada vez mais lúcido, seguro de si mesmo, uma pessoa mais empoderada de si mesmo, uma mulher absoluta, segura, madura. Maturidade emocional é quando você lida frente a frente, é como eu aqui diante da câmera fazendo esse programa, essa live, com maturidade emocional, lidando com você como duas pessoas adultas se falando. Não é aquela coisa ai, ui, eu me sentindo uma formiga e você gigante. Essa câmera é uma coisa complexa, que eu não sei lidar, me perco todo. Ai, gente, você me desculpa se, assim, caso não, se você... Não, muita infantilidade. Vamos colocar, olha, gente, se algum problema der na transmissão, a gente refaz esse programa. Eu gosto de ter você aí, se eu não colocar o melhor daqui para aí, eu vou melhorar na próxima vez.
essa relação emocional horizontal e não na vertical, eu me sentindo diminuído ou eu me tornando maior e você se diminuindo. Então essa maturidade, essa segurança, esse empoderamento, tudo isso vai constituindo uma boa estima, uma boa integração consigo mesmo, um eixo central muito importante para você realmente restabelecer essa conexão consigo mesmo e entrar nesse eixo de conexão consigo mesmo para lidar com as situações em torno. E a metafísica da saúde, olha aqui, são todos esses volumes que você tem, né, como livros de cabeceira, que você vai lidando com as emoções que você vai trabalhando, né? Aqui o primeiro é cromoterapia. Claro, deixemos a cromoterapia como uma técnica de cores, mas essa obra que tenho aqui, décadas de estudo e pesquisa, falando sobre cada parte do corpo e cada área do ser relacionado a um tipo de condição e a um tipo de somatização, né? O último deles, o volume 5. Então você tem aqui quase que um leitor das emoções quando manifesta em forma de doença somatizada no corpo. Mas não só isso, uma autoconsciência, porque na apresentação do órgão, você tem toda a descrição do potencial do ser relacionado àquele órgão. Depois, na descrição da doença, você vai encontrar, por exemplo, do joelho, metafisicamente, o que rege a articulação do joelho, todo o potencial do ser relacionado à flexibilidade, maleabilidade. Aí o menisco, esses discos, né, que você tem ali o menisco no joelho mostrando como você é flexível com o seu entorno, como você lida com essa situação. Cada parte aqui é uma lição de vida através do corpo. Isso é metafísica da saúde. E a consciência metafísica restaura a conexão com sua essência espiritual, conecta você com seu potencial. E a vida, que é um exercício das nossas potencialidades, exercitamos, externamos, manifestamos, com o objetivo de mudar o mundo? Não, de tornar hábil daquela qualidade nossa que foi exercitada no mundo, executada no meio. Mas Val, isso não contribui de alguma forma? Claro que sim, você faz parte das boas mudanças do planeta, das boas condições que você colocar no seu meio. Mas é para isso que você está praticando? Não, é para exercitar sua potencialidade, é para ter habilidade disso. Porque todos os seus ganhos, todos os melhores resultados, eles são perpetuados, eles são usufruídos, eles se tornam parte da sua expressão. Mas, sobretudo, você é quem mais usufrui pela habilidade desenvolvida ao executar essa sua potencialidade. Então tá aí, gente, metafísica da saúde, estudando o ser, reconhecendo nossas qualidades internas, desvendando nossas dificuldades através das emoções conflituosas no processo da doença. E metafísica da saúde, né, essa denominação e essa terminologia metafísica que é de Aristóteles, da saúde, essa combinação metafísica lendo a saúde. Metafísica da saúde é até uma marca patenteada, né, por nós, por mim, que realmente oferece a você uma leitura emocional específica das áreas do corpo e possibilita você identificar esses fatores. Então, não pode ter outra obra de metafísica da saúde senão as que nós realizamos. O curso de metafísica da saúde que eu ministro, ele, EAD, está lá registrado já na internet, você pode ir fazendo os módulos na EAD. Ele é feito também à distância, também presencial, em momentos oportunos, as turmas que começam, quando há possibilidade de estarmos juntos, aprendendo presencialmente ou à distância, online, ao mesmo tempo, né, dentro dessa possibilidade de você poder assistir em qualquer lugar onde você se encontra. E ter maior consciência. Seja você terapeuta que atua nas técnicas integrativas, como eu disse, são dezenas delas, que com a metafísica da saúde consegue chegar no âmago da questão, no olho do furacão emocional e realmente chegou na raiz, que é o ponto a ser reformulado, revisto e realmente cuidado, tratado. Seja você
Quem busca consciência, quem se deparou com eventos ruins e quer mudar isso, a metafísica da saúde ajuda na autoconsciência, dando a você uma percepção de maior transformação. Adorei transmitir a você esses conteúdos para que você se torne mais consciente de si e utilize para a autoconsciência a metafísica da saúde, que aproxima você dos seus talentos, remove as dificuldades e conecta você com a sua fonte originária que está na espiritualidade. Um beijo na alma, muita luz, consciência e espiritualidade. Que delícia!